falar um pouco do PC que eu adquiri da Dell, né? Então, o modelo dele é um desktop Dell Gamer Inspiron 5675. Vou falar um pouco das configurações principais e toda a configuração detalhada eu vou deixar na descrição. Então, a configuração que eu escolhi, né, foi um processador AMD Ryzen 7 1700X e a placa de vídeo é uma GTX 1060 da NVIDIA 6GB. Assim, existem vários computadores já pré-configurados, né? Você pode escolher lá no site. Tem o Ryzen 3, o Ryzen 5, o Ryzen 7, né? Então vai do gosto e do bolso. Então, esse processador, eu não vou entrar muito em detalhes, se tu procurar na internet tem bastante informações sobre ele, né? Mas ele é um modelo, né? Esse 1700X, que ele não vem com um cooler box, né? Que o cooler box é aquele cooler que vem junto com o processador. Se tu comprar ele separado, ele vem só o processador, não vem o cooler, né? Então a Dell colocou um cooler bem interessante, né? Eu já fiz bastante teste a respeito de desempenho e temperatura, né? Então ele mantém a temperatura boa, bem baixa, né? É um processador que não esquenta muito. Então assim, esse processador, né? Ele tem um clock base de 3.4 GHz e pode chegar até 3.8 GHz com overclock estável, segundo a AMD que ela garante, né? 3.8. Ele já vem com um overclockzinho da Dell já fixo ali a 3.5. Então vai rodar qualquer aplicação um pouquinho mais pesada, ele fica fixo nos 3.5. Então, pelos testes que eu fiz, a temperatura dele chegou a 65, 60 e poucos graus por aí no máximo, com bastante tempo de estresse assim. Então é um processador relativamente frio, né? Segundo o fabricante, a temperatura máxima dele é de 95 graus. Então 60, 65. Durante os jogos ele trabalha com uma temperatura bem baixa, porque ele não utiliza muito, né, toda a capacidade dele. Por ele ter também bastante quantidade de núcleos, né? Que ele tem 8 núcleos físicos e 16 threads, né? Então, referente à placa-mãe, é uma placa-mãe com um chipset AMD Promontory X370, que é um chipset já bem legal. Essa versão que eu peguei também, ela vem com 2 pentes de 8 GB, DDR4, 2400 MHz, totalizando aí 16 GB de RAM. Então, esse modelo ele vem com um SSD, né, um disco sólido de 256 GB e um disco rígido de 1 TB. A fonte dele, apesar de parecer uma fonte ruim, é uma fonte muito boa, tá? É uma fonte de 460 watts reais com PFC ativo. Então, as fontes da Dell costumam ser de qualidade, né? E essa aí eu achei bem interessante, que é com PFC ativo, né? Segundo a fabricante. Então é uma fonte bem boa aí e dá conta desse sistema aí bem tranquilo e sobra. Então, assim, falar um pouquinho dos pontos positivos e pontos negativos na minha visão, né? Que eu achei. Então, eu vou começar com os pontos negativos, né? Então, vou começar com a placa de vídeo. Quanto ao desempenho dela, não tem como questionar. É uma placa de vídeo fantástica. Até aconselho, tá pensando em adquirir uma placa de vídeo. Apesar de hoje estar muito elevado os valores, uma 1060 cai bem. Muito bom o desempenho dela. Mas assim, o meu ponto negativo a respeito da placa de vídeo é o sistema de refrigeração dela, tá? Não é um problema, mas tem uma temperatura um pouquinho mais alta, né? Que algumas placas de vídeos aí de outros fabricantes, né? A temperatura dela, assim, de trabalho, no talo, né? No máximo, assim, usando 100%, é 82 graus que ela fica em funcionamento. Então eu fiquei um pouco preocupado, mas passei um e-mail para alguns fabricantes, para ter uma ideia. Passei um e-mail para a NVIDIA e ela falou que é normal, uma temperatura esperada pelo projeto dela, né? Pode-se ver que na foto ela só tem um cooler, no vídeo ela só tem um cooler, então ela não tem um sistema de refrigeração muito bom. E assim, o que impacta o problema? Não impacta problema nenhum, né? Não tive problema nenhum, porém, se tu quiser fazer um overclock nela, já fica mais complicado. Então, quando a temperatura é um pouquinho elevada, tranquilo, eu não pretendo fazer overclock, mas uma solução que eu achei é mexer no perfil do fan, né? Então, a rotação do cooler a 82 graus estava 50-60%, né? Então eu aumentei um pouquinho a rotação do cooler, já manteve abaixo dos 79, 78 graus por aí. Jogos bem mais pesados, né? Então ficou tranquilo, não chega a ser um problema tão grande. Um outro
Pontos negativos, as memórias RAM, elas não têm dissipador, mas são memórias boas, não tive problema nenhum, né? Mas as memórias hoje, por causa da frequência, ela tende a esquentar um pouco, não esquenta igual uma placa de vídeo, um processador, né? Nem perto, mas esquenta um pouquinho. Então o dissipador iria melhorar o desempenho dela para manter o clock, se quiser fazer overclock, enfim. É um ponto negativo que eu achei, para mim não impactou nenhum problema, né, que é desempenho. É uma memória muito boa também. E no mais, é um computador muito bom, um excelente desempenho em tudo. Qualquer tarefa que tu vai fazer aí, ele é recomendado. Gostei muito do computador e indico, né, para quem tem algum interesse, né? E para quem já comprou a Dell sabe que é bem tranquilo, a garantia deles é muito boa. E é isso aí.